Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlex, o podcast jurídico sem juridiquês. Boa noite, doutor Damião. Doutora Maíra Nésio, boa noite a todos vocês aí do melhor podcast jurídico do Brasil. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, doutora Ana Lúcia de Oliveira. Como você está? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradecer pelo convite, meu primeiro podcast, estou adorando, estou amando, obrigada pelo convite. E falar de um tema que eu amo, sou apaixonada, né? E aproveitando, pessoal, já o início, pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que é lá o Podlex Oficial no YouTube, né? Se você estiver assistindo já aí pelo canal, fica mais fácil, é só você se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube continue sugerindo esse conteúdo para mais pessoas. E nós estamos numa crescente. Nós já entendemos que isso é um trabalho de formiguinha, porque realmente o nosso conteúdo é um conteúdo, ele não é tão aberto, então não é a grande massa que às vezes tem esse interesse por alguns temas jurídicos. Então é muito a comunidade jurídica e também as pessoas que têm interesse pelos temas que nós tratamos aqui, mas nós estamos numa crescente, né? E a gente está muito animado para tocar esse projeto. E eu quero agradecer aí já batemos 500 seguidores lá no Instagram, que também é Podlex Oficial, né? Já aí 500 seguidores, já é a nossa audiência aí fixa. E estamos caminhando para isso também lá no YouTube. Tá bom? Então, 100% orgânico e vamos continuar. E vamos ouvir aí, então, né, a nossa convidada. Doutora Maíra, na verdade, vai falar do currículo da nossa convidada, né? Resumo, tá, gente? O currículo dela é bem extenso, né? A doutora Ana Lúcia é advogada criminalista e consultora em direito das pessoas com deficiência, fundadora do escritório Ana Lúcia de Oliveira, Advogados Associados, é palestrante, pós-graduada em Ciências Criminais e Políticas Públicas pela UFMG, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Contagem, ex-diretora da Diretoria Estadual de Políticas para Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de 2011 a 2015, de 2023 a 2024, ex-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, membro da Comissão de Processo Penal da OAB Minas Gerais. E faltou algumas coisas aqui que a gente vai conversar. Com certeza. E hoje nós estamos aqui para bater um papo e falar mais um pouco, principalmente dos direitos das pessoas com deficiência, né, doutora? É um tema que eu amo, né? Gente, eu primeiramente queria aqui pedir desculpa a vocês, porque eu estou gripada. Aquela gripe que tem mais de um mês, que não para a tosse. Esse tempinho, né? Me pegou, essa virose me pegou. Mas Imagina. Enfim, vamos lá. Desculpe aí qualquer coisa, mas é a vida, né? Faz parte. A gente não pode parar. Então, é um tema que eu amo, direitos da pessoa com deficiência, né? Porque eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho um artrite reumatoide juvenil, tenho uma deficiência física nos membros superiores e inferiores. E a artrite eu tenho desde 1 ano de idade. Com 3 anos e meio, a minha doença ela sumiu. E com 12 anos, então, eu tive uma infância tranquila. Corria, brincava, sumia de casa, adorava jogar, fazer queimada, né? Jogar bola nos outros. Tive uma roubava papel de carta, também adorava. E aí, com 12 anos, a doença já voltou deformando. Eu fiquei 3 anos numa cadeira de rodas, depois eu fui para muleta. Hoje eu estou entre a cadeira, mas eu fiquei 3 anos também numa cama. Aí eu fiquei 3 anos sem estudar na época. E aí começou toda essa luta, né? Falei, nossa, minha mãe não queria que eu parasse de estudar. Minha mãe queria formar todas as filhas dela, todos os filhos, né? E aí eu fiquei 3 anos sem estudar porque eu não conseguia andar. E naquela época não tinha a legislação que tem hoje, né, gente?
E essa legislação também ela é bem atual, né, doutora? É atual, assim, tem a lei, não vou saber exatamente o número da lei, mas é a lei de integração desde 1989, alguma coisa nesse sentido, Okay. Que já tinha falando que não poderia recusar a matrícula de pessoas com deficiência. Né? Essa lei é muito antes da Lei Brasileira de Inclusão. Sim. Então, assim, ela foi a primeira lei que trouxe umas garantias, inclusive essa lei ainda está em vigor, Sim. Várias garantias de trabalho, educação para a pessoa com deficiência. Mas a gente não tinha essa cultura que hoje nós temos. Não tinha, naquela época não havia visibilidade. Né? Aquela época ficava muito, né, vou falar, nas mãos de políticos, né? Hoje em dia não, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, nós temos órgãos de proteção de defesa de direitos da pessoa com deficiência, associações de pessoas com deficiência. Então hoje em dia nós temos uma gama de defensores e defensoras que protegem esses direitos das pessoas com deficiência. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E aí eu vivi nessa época e fiquei 3 anos, depois de 3 anos eu voltei a estudar, foi até no Sócrates Mariano Bittencourt, e é uma época que recusaram a minha matrícula. E já existia a lei. Já existia, mas a lei não era falada. A gente não se discutiam como hoje. Como eu falei, as pessoas com deficiência naquela época, elas não eram visíveis, não apareciam. A sociedade ainda escondia essas pessoas com deficiência. Porque foram anos de exclusão, né? Ainda tinha aquela exclusão, ficava dentro de casa ou numa instituição, né? Então, assim, e aí eu lembro que a minha mãe foi na escola, ela falou assim, não, a sua filha não pode vir aqui porque aqui não tem acessibilidade, nós temos escada. Minha mãe, não interessa, eu carrego a minha filha. Ela falou assim, não tem jeito. E minha mãe, eu lembro que aí a importância do direito, né? A minha mãe procurou quem? Procurou um político. Né? Eu tenho certeza que se fosse hoje, ela iria no Ministério Público, ela iria na Justiça, abria a sala do juiz, eu quero que minha filha estude. E assim, como que não mudou? Eu fico olhando hoje, os mesmos problemas nós temos até hoje. Depois de tanto tempo ainda, observamos pessoas, escolas que recusam inscrição de pessoas com deficiência. Ainda existe isso? Ainda existe. Ainda existe muito. Com toda a legislação, com toda a gama de defensores e defensoras que nós temos, com toda a visibilidade, eu falei, gente, como é que pode? Porque só de formada, só de direito, eu vou fazer, de advocacia, eu vou fazer 20 anos. Poxa, eu fiquei 3 anos sem estudar, você imagina, depois voltei na 6ª série, 2 anos para passar na faculdade, assim, lá se vai vários anos. E aí me dói, sabe? Me dói saber que ainda tem pais que passam por isso como minha mãe passou. E minha mãe, naquela época, teve que procurar político, né? E aí, minha mãe foi 5 vezes na escola de manhã, a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas que mulher, hein? Minha mãe era. Aí, ela, na quinta-feira, eu acho, o vereador ligou para a escola e falou, olha, você coloca a matrícula dela agora, faz a matrícula dela agora, ou eu vou colocar o seu nome, o nome da escola na primeira sessão da Câmara. Era escola pública? Era escola pública, Sócrates Mariano Bittencourt. Mas não é aqui, né, Emília? É aqui em Contagem. Em Contagem? É, em Contagem. Olha, porque você não nasceu aqui, né? Não, nasci em São Paulo. Por isso que eu vim pra cá com 6 anos de idade. Bem jovenzinho. Bem menininha. E aí a diretora ligou, né? Não, vem, pode vir. E hoje eu sei que lá eles dão palestra de inclusão. Olha que maravilha. Eu sou doida pra dar palestra lá, gente. Aí, ó, pessoal. Deixa eu contar pra vocês a história. Palestrante, a história. Então, assim, foi... E eu lembro que minha mãe nunca me pegou do colo. Quem me pegava foi eram os meninos da escola. Vamos, carrega, desce na luz, sobe na luz. E aquilo pra mim foi uma festa, né? Então, foi a primeira vez que eu me deparei. E minha mãe sempre falava, procura os seus direitos. Procure os seus direitos. Eu não vou lutar pelos seus direitos para sempre. Procure os seus direitos. Minha mãe sempre colocou isso na minha cabeça. Eu não vou ficar lutando para você. Mãe, eu tenho que fazer isso. Faz você. Eu não vou fazer. Então, assim, é como diz, a minha mãe foi me dando os membros aos poucos. Ela me deu a cabeça, me deu o braço, me deu a perna.
Até que ela fala, agora você anda sozinha, menina, agora vai, cai no mundo. E como que a educação é boa, né? Como que a educação faz bem para qualquer ser humano. Porque hoje minha mãe faleceu, eu penso muito, gente, e se eu não tivesse, e se eu não fosse formada? Sim. Eu estaria em casa, numa cama, né? Sem emprego, sem nada, sem uma... Né? E é isso que o Brasil tem que pensar, gente. A pessoa, quando ela nasce com uma deficiência, já tem que ter uma reabilitação, uma política de reabilitação que nós não temos. Desde já, né? Desde já. Para que aquela pessoa cresça, não dependa do Estado, de um benefício, não depende de uma aposentadoria por invalidez. Sim. Aquela pessoa, ela tem que ser a mais independente possível. Então, o Estado tem que dar todas essas garantias. Temos leis para isso, mas... Tá lá no papelzinho. E a política, a gente sabe que existe um limbo muito grande, né? É algo que está crescendo, né? Hoje nós temos aí centros de reabilitação, como aqui em Contagem tem o C4, mas não é uma fila grande, é uma fila muito grande, e dói ver essas crianças ainda, as crianças com autismo, um diagnóstico tardio, ou fica anos sem diagnóstico, dependendo do diagnóstico, está na fila do SUS, para depender de um diagnóstico, que ela pode fazer o tratamento corretamente e ter uma vida, né, tranquila, uma vida mais independente possível. Então, assim, é a luta, né? É uma luta diária para a pessoa com deficiência. E hoje nós temos essa visibilidade, que bom. Hoje se fala sobre pessoas com deficiência. Hoje se fala dos direitos das pessoas. As pessoas com deficiência saem das ruas, né? Eu lembro, eu estava esses dias no Ford, quando eu vou ao Ford Lafayette, por exemplo, eu vou de cadeira de rodas, porque o antigo Ford, né, que é muito grande, então eu já vou de cadeira de rodas motorizada, porque eu não consigo andar muito, né? Sim. Aí eu fui esses dias no Ford novo, né, que o outro tá em reforma, aí o segurança, doutora, cadê essa cadeira? Cadeira não ajuda cadeira não. Então ele já até me conhece, o juiz já me conhece, cadeira. E é isso, gente. A pessoa com deficiência ela pode estar em qualquer lugar que ela queira. Fazer tudo que ela quiser fazer. Fazer tudo que ela quiser fazer. Sensacional. E você tocou num ponto, falar você, porque você é bem nova, né? Da questão da criança que foi descoberta, né? O espectro autista. E não era tida como pessoa com deficiência. Isso também é um avanço da atual legislativo nessa inclusão, né, da pessoa com autismo. Da lei da Berenice Piana, né? Que ela tem um filho com autismo e ela lutou muito. Justamente porque eles têm também uma... Desculpa, gente, vamos lá. Justamente porque as pessoas com transtorno do espectro autista, eles têm uma características também que incluem eles como pessoas com deficiência, né? E ela solicitou para ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência, principalmente a prioridade de atendimento. Sim. Porque muitas pessoas com autismo, eles não conseguem ficar numa fila muito tempo. Às vezes o barulho incomoda, o cheiro pode incomodar e não é uma deficiência visível muitas vezes. Então as pessoas ainda têm esse preconceito. Eles acham que só pode ter prioridade aquelas pessoas que têm deficiência visível. E às vezes tem uma pessoa, isso acontece muito, as pessoas falam muito comigo, doutora, eu estou numa fila, às vezes nem tem o transtorno do espectro autista, tem outra deficiência, uma que não é visível, e a pessoa pediu para eu sair da fila. Eu falei, mas eu tenho que andar com laudo? Eu falei, gente, as pessoas, o mundo tá tão complicado, né? Que ela falou assim, eu sou uma pessoa com deficiência, cadê o laudo? A pessoa não tem que andar com laudo. Aí foi a necessária, até mesmo para essas pessoas com transtorno do espectro autista, foi necessária a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Hoje existe essa carteira no Estado. O Estado, ele emite essa carteira. Entendi. Né? E é uma carteira assim, eu trabalhei no Estado, inclusive eu assinava a carteira, um orgulho danado. E eu vi as pessoas falando, não, doutora, a minha vida mudou depois da carteira. Hoje eu levo a carteira, então qualquer coisa eu já apresento. E aí as pessoas conhecem, não são todas, mas muitas pessoas conhecem a carteira. Então já sabe, já ouviu falar, a carteira do autismo? Não, então tá. Outras não, aí você tem que ter a visibilidade, a comunicação, né? Mas é muito... Vamos lá.
é muito interessante ver essas falas das mães, sabe? Assim, nossa, eu não levava meu filho para alguns lugares. Hoje eu levo, porque eu levo com a carteira. Então, assim, às vezes chega no médico, numa emergência, nem apresenta primeiro, por exemplo, a carteira da assistência médica, apresenta a carteira do autismo, para ele ter a prioridade. Que ótimo, né? Então, assim, essa carteira conseguiu dar mais dignidade para essas pessoas. E aí as outras pessoas também estão reivindicando. Por exemplo, as pessoas com fibromialgia, hoje já tem a lei estadual falando que a pessoa com fibromialgia, que é considerada pessoa com deficiência, tem que ser considerada pela Lei Brasileira de Inclusão. Sim. Ela tem todos os benefícios, direitos dispostos nas leis estaduais. E elas já estão requerendo essa carteira também. Então está crescendo muito esse anseio das pessoas que têm uma deficiência invisível, né, que a gente que não é visível, requerendo essa carteira para ter mais dignidade. Eu não preciso, eu tenho uma muleta, as pessoas já até, não, passa na frente, não, pode passar na frente. Então, assim, mudou muito a questão do respeito, mudou. Hoje eu fui na conferência estadual da mulher advogada e tinha uma fila enorme pro lanche, né? E eu estava na minha cadeira motorizada, a única lá. Cadeira motorizada, pelo todo mundo. Porque dá mais liberdade, sim, sabe? A cadeira motorizada. E aí, eu estava na fila e o pessoal me viu, pode passar. E aí chegou um garçom e falou, doutor, você quer que eu te sirva? O que você quer? Olha. Aí ele falou, não, vem cá, vem comigo que eu vou fazer seu prato. Então hoje, o respeito é maior porque a visibilidade das pessoas com deficiência também, a visibilidade é maior. E é isso, a gente tem que conquistar essa visibilidade, as pessoas têm que entender que existem essas pessoas, né? Com deficiência visível, não visível, e tem que respeitar pelas suas características, gente, porque nós não vamos nos esconder de novo. Jamais. Jamais, não vamos. Por isso que na nossa sociedade, doutora Ana, já não cabe mais o chamado preconceito, eu nem sei se é o termo correto, mas eu acho que não cabe mais nenhum tipo de eu acho que seja esse mesmo termo, de preconceito com qualquer situação que a vida tem imposto a qualquer membro dessa sociedade, né? Porque ao longo dos anos, né, e principalmente na história humana, a pessoa que de alguma forma tinha alguma deficiência, ela sofria muito mais, talvez, pela exclusão social do que talvez pela própria limitação que ela tinha. Né? E aí eu queria te fazer uma pergunta que não vai ter nada a ver com essa fala, isso foi só uma fala porque, né, introdutória para isso, porque realmente isso é relevante, mas assim, a sua escolha por fazer direito, por cursar uma faculdade de direito, foi muito para lutar pelos seus direitos e de outras pessoas também, que você via que tinha essa mesma necessidade de ter alguém por eles? Damião, você tocou num assunto que eu amo. Porque eu vou te falar, eu não me reconhecia como pessoa com deficiência. Eu não sabia que eu era pessoa com deficiência. Olha. Eu não sabia. Eu só fui saber que eu era uma pessoa com deficiência quando eu entrei na comissão da pessoa com deficiência da OAB de Minas Gerais. Até então, eu não sabia. Eu escolhi direito, porque tanto minha mãe falava, procure seus direitos, vai em busca dos seus direitos, vai em busca dos seus direitos, vai em busca dos direitos. Aí eu falei, gente, um dia eu tinha que escolher, né? Eu não sabia que eu ia chegar na faculdade. Bom, eu tava chegando, eu falei, gente, eu não vou chegar, eu não vou fazer faculdade. Eu achava que eu não queria fazer faculdade. E minha mãe, você vai fazer faculdade, eu não me chamo Francisca Alves de Oliveira. Aí eu falei, tá. Maravilhosa. Aí de repente, o que eu vou fazer? Aí eu falei, direito. Aí eu vi, eu não sei se vocês lembram daquela novela. Todo mundo que não sabe o que fazer vai fazer direito? Não, né? Não. Isso é brincadeira. Sabe o que motivou? De jeito nenhum. E sabe o que motivou? Foi a coisa mais engraçada. Aquela novela A Viagem, que o Antônio Fagundes era advogado, um baita advogado. Sim. E eu fiquei fascinada pelo Antônio Fagundes. Você achou ele lindo, né? Não, eu achava. Ele é lindo, gente. Com todo respeito. E aí, o jeito com que ele
trabalhava, né? A honestidade dele, advogado, conseguiu. A autoridade. Aí eu fiquei, não, vou fazer direito. Falei, não, mãe, aí eu já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Direito. Aí minha mãe tá assim, fechou. Era o sonho do seu pai fazer direito. E nunca me contaram. Que legal. Era o sonho do seu pai. Meu pai também não fez faculdade, nem minha mãe, que eles tiveram filhos muito cedo, né? Tiveram que correr atrás da vida, sair do Ceará para ir para São Paulo para conseguir emprego, naquela época que tinha, né, que os nordestinos saíram de São Paulo. E aí eu falei, nossa, é mesmo. Aí ele falou assim, era o sonho dele, fazer direito. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer direito. Aí a mãe, você faz direito mesmo. Porque se você chegar no meio do curso e falar que é o que você não queria, menina, juro por Deus, eu vou te bater, Ana Lúcia. Não gasta meu dinheiro, mas você gasta direito meu dinheiro. Aí eu, tá, mãe, tá bom. Ô, gente, 2 anos pra passar no curso. Aí eu, mãe, não vou passar, eu vou fazer história. Vou fazer ciências sociais. Eu vou fazer isso. Minha mãe, você faz direito, não. Você vai chegar no meio do curso. Eu falei, mãe, é isso que eu queria. Nossa, mas eu juro, eu vou te bater. Aí eu, mãe, a Ana Lúcia, você quer gastar meu dinheiro? Gasta o dinheiro. Aí eu, tá. Aí passei depois de 2 anos. Assim, não me reconhecia. Tive minhas dificuldades, né? Porque não era muito falado, eu não estava no meio, né? Eu lembro que minha mãe, quando começou minha doença, queria o BPC, mas eu não tinha. Aí um advogado falou com ela que eu não tinha condições, que eu não estava nos requisitos. Aí minha mãe, graças a Deus, né, gente? Porque senão eu não sei nem se eu estaria formada, né? Deus sabe o que faz. Olha isso, gente, que ela tá falando. Isso porque tem gente que realmente precisa do BPC. E eu realmente não me encaixava. Meu pai trabalhava, meu pai era gerente, meu pai ganhava razoavelmente bem naquela época, né? E aí, a minha mãe, deixa pra lá, então não tem dinheiro, deixa pra lá. Vamos continuar a vida. Muito bom. E aí eu fui eu trabalhei na penitenciária na Hungria, fiz estágio lá. Olha. Porque assim, procurei estágio em escritório de advocacia, uma dificuldade, né? Nossa, porque não querem contratar de jeito nenhum de pessoa com deficiência. E a gente tem aquele temor, né? Como é que eu vou pro fórum? Como é que eu vou ajudar no escritório? Como é que eu vou me virar? Eu queria muito fazer escritório de advocacia. Não contratava, só a porta fechada, porta fechada. Aí um dia eu fazendo inglês, a minha colega disse, Lu, lá na Nelson Gris estão precisando de estagiário de direito. Naquela penitenciária, nossa, mas... Aí os olhinhos já até... Aí tô lá, né? Aí ela falou assim, como é que eu faço? Ela falou assim, você tem que ir lá na secretaria, você tem que conversar com o secretário. Como assim, gente? Eu vou bater na porta? Vou bater na porta. Fui lá, meu irmão me leva na Secretaria de Justiça. Meu irmão, e era militar naquela época. Os militares comandavam secretarias penitenciárias. Eu era na Secretaria de Justiça. Meu irmão, pra quê? Vou tentar uma vaga de estágio. Aí tá, fui lá, bati e disse, eu vim aqui procurar um estágio, que eu sei, porque tem lá Nelson Grita, tá precisando de estagiário direito, eu não faço direito, eu quero estágio. Aí o militar olhou assim pra mim, você tem certeza? Absoluta. Aí assim, você já entrou numa penitenciária? Nunca. Nem de perto, nem passei perto. Você quer um convite pra você entrar? Quero. Aí eu vou te dar um convite, vou ligar, falar que você tá indo pra lá agora, pra você conhecer. Se você gostar, você volta, que a vaga é sua. Aí, meu irmão, vamos lá na penitenciária do nosso meu irmão, onde que fica? Eu não sei, se vira, vai lá, vamos lá ver onde que é essa penitenciária. E aí eu moro em Contagem, né? Meu irmão sabia que ele não dava Contagem. Aí vamos lá. Batemos lá, eu tô com uma carta aqui do secretário e tal. Tá, ele já me ligou. Aí entrei, gente, sério, eu pus o pé, eu já vivi nesse lugar. E me deu um negócio assim, eu falei, gente, eu amo esse lugar. Não sei porque eu tô... Gente, eu amo. Eu não sei o que dá em mim quando eu entro numa penitenciária. Achar a primeira vista. O Adilson Rocha, ele falou um dia, gente, eu não sei, a gente fez alguma coisa na outra encarnação. Pra gente gostar disso. Porque a gente gosta, a gente não sei o que a gente fez. Eu falei, eu também não sei, mas eu gosto. Ele falou assim, ué. Sentiu em casa. Senti em casa. Eu falei, gente, tô em casa, tô adorando. E eu lá, olhando, conversando com o pessoal me recebeu muito bem. Que legal. Aí fui de muleta, né? O pessoal me recebeu muito bem. Aí eu falei assim, não, porque o estagiário ficou só 3 meses, ficou com medo, que lá tinha muita rebelião na época. Você foi bem nessa época? Meu Deus. E tipo de rebelião. Aí eu falei, aí ele falou assim, aí você vai aceitar? Eu falei, vou. Não, eu não falei com ele não, eu não sei. Aí eu cheguei lá, voltei pra secretaria, meu irmão, e aí? Voltei, fiquei calado.
Cheguei lá nele e disse, e aí? Eu aceito. Você foi lá, fui, já voltou já, gostou, adorei. Você quero, é meu. Fiquei lá até formar. Olha. Gente, uma semana eu saí correndo de rebelião. A primeira a chegar no portão. Não me pergunte como. Paralimpíadas. Pede pra mim. Gente, peguei a muleta. Quando eu vi, assim, vazou. Mas era rebelião? Rebelião mesmo, que lá, a última mais forte que teve, um agente até hoje tá vegetando em cima de uma cama. Empurraram ele de um telhado. Meu Jesus. Até hoje esse agente penitenciário vegeta em cima de uma cama. Foi lá que você pegou a paixão pelo direito criminal? Foi a partir daí? Foi. E vou te falar como. Quando houve essa rebelião, uma semana de estágio que eu tinha, ninguém me explicou. Eu só vi a sirene, aí eu estava dentro do banheiro, que eu tinha acabado de chegar da faculdade, que eu já ia direto. Da faculdade eu estava de manhã e já ia direto. Sim. Ficava lá até 7, 8 horas da noite. Sim. Não gosto de ficar à noite, não. A noite é triste, dá vontade de chorar. Aí, já foi à noite? É muito triste, dá vontade de chorar. É muito triste, muito triste. Aí teve rebelião, saí correndo, aquela confusão toda, os agentes correndo atrás de mim, eu correndo atrás de um agente, o agente correndo, eu e ele correndo atrás dele. Aí ele parou no meio do caminho, o que você tá fazendo aqui, minha filha? Eu vou pra rebelião, você tem que ir pro portão. Você tava indo pro lado errado? Eu tava pro lado errado. Eu não sabia pra onde. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Desespero. Me dá uma sensação de sobrevivência. Eu sabia que eu ia ser pega. Na minha mente eu ia ser pega. Mas eu tinha que sobreviver. Então assim, aí alguma coisa, corre, eu pegava e falei... Não é de rir não, mas meu Deus, gente, que desespero. Aí o diretor tá assim, pra uma outra gente. Ô, fulana, fica com a Aninha, vai com a Aninha. Eu falei, não vai comigo não. Não vai comigo não. Ah, por quê? Porque se pegar você, vai pegar eu também. Você não vai comigo não. Deu um empurrão nela, peguei, os agentes, Aninha, você tá salvo. Eu corri num portão, vai ter tiro aqui, vamos pro outro portão, vai pro outro portão, vamos pro outro portão. Correu até. Passou. Aí consegui chegar, os agentes de Aninha, você foi a primeira a chegar no portão. Como? Eu falei, não sei, instinto de sobrevivência. Graças a Deus. Deixa eu pegar, minha perna tá doendo, meus ossos tudo doendo, meus ossos estão até assim, ó. Aí eu ficar tudo doendo. Aí passou. Voltamos, né? Aí teve a rebelião, eles conseguiram conter a rebelião lá embaixo, tudo. No outro, deu uns 2 dias, sobe uma comitiva de preso. Aí que a minha paixão começa. Aí era uma comitiva dos maiores presos da Nelson Hungria, né? Aí eu falei, eu quero conversar com a menininha, eles me chamaram de menininha. Aí eu tô assim, tem que conversar com você. Eu falei, comigo? O que eu fiz? Eu não bati, eu não xinguei, eu não humilhei, eu quase chorando, né? Eles vão matar. Aí eu tô assim, você viu o que você fez? E eu, Você viu que você quase caiu? Eu, Ele disse assim, você podia ter caído. E se você caísse? Você ia se machucar. Olha só, não é pra você correr, não. Ninguém vai te pegar, não. A ordem é que não te pegar. Você está doida? Não faça mais isso. A gente veio aqui em cima dos presos. É isso mesmo. Não é pra correr, não, eu. Aí tudo assim, né, com eles. Como é que você corre? A gente viu lá que você quase caiu. E se você cai, você machuca. Você quebra o osso, você tá doida? E eu, lá pensando, gente... Você tomando uma bronca dos presos. Dos presos. Também, dos presos. Uma bronca. Aí... E quando eles foram embora, eu não dirimia isso. Todo mundo assim, ficou assim, né? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí eu parei, sentei na minha mesa, eu fazia isso muito. Falei, gente, eles têm humanidade aqui. Tem uma coisa boa aí dentro. Tem humanidade ainda. Tem. E aí eu fui ver o outro lado. Então eu não tava ali como aquela coisa fria que as pessoas acham que o advogado é. E eu falei assim, gente, cada história que eu vi lá, que eu falei, se fosse eu sempre falava, e se fosse eu? Aí eu comecei a me apaixonar. Porque eu era até quase psicóloga, não podia falar isso, porque até exercício legal da profissão, mas não era, né, gente? Mas eu gostava de conversar, eu falei, por que você fez isso? Ele, não, doutor, eu fiz isso, por isso. E eu lembro, até hoje, esse caso, até hoje me emociona. Era um rapaz feio, mas imagina um homem feio. 3 vezes, 10 vezes feio.
E ele não tinha mãe no documento dele. Aí eu fui questionado, que às vezes eles mentiam pra gente, né? Sim. Muitos lá mentiam. A gente tinha que ser duro. Aí eu falei assim, como que você não tem mãe? Nunca vi filho sem mãe. Filho sem pai, já vi, mas filho sem mãe não vi. Eu não tenho mãe, não. Eu fui achado uma lata de lixo. É mentira sua. É verdade que eu não sei o que lá mais, muito bruto, rebelde, né? Aí eu falei assim, quem me deu o nome foi um padre que me deu o nome dele, porque eu não tenho um documento. Aí ele foi e me deu. Você tem o telefone desse padre? Tem, de vez em quando ele vem aqui me ver. Aí eu liguei pro padre, o padre disse, doutora. Ele foi achado no lata de lixo, ele foi para orfanato, foi abusado sexualmente, foi pra rua, foi abusado sexualmente, voltou pra FEBEM. Eu falei assim, gente, aí eu sempre, quando eu vi um caso desse, eu parava, eu falei assim, e se fosse eu? Eu sempre coloco isso, e se fosse eu? Eu falei, gente, eu sou muito amada, meu pai me ama, minha mãe me ama, todo mundo me ama lá em casa. Até minha sobrinha, que é de 1 ano e meio, me ama também, eu acho. Que não entende nada, assim, né? Todo mundo me ama. Eu falei assim, gente, esse homem não sabe o que é amor. Ele nunca teve amor na vida dele. Eu falei, gente, o que eu posso fazer com um homem desse? Eu peguei, aí eu falei, traz ele aqui pra eu conversar com ele. Aí fui conversar com mais calma, né? Aí eu peguei o código penal, você é todo seu. Ele olhou assim, igual a gente tá assim. Porque você nunca conheceu o amor na vida. Se você é assim, a culpa não é sua, a culpa é do Estado. O Estado não te deu amor, o Estado não te deu paixão, o Estado não te abraçou quando ele deveria ter te abraçado. Você tem todo direito. Eu não posso falar pra você não cometer crime. Você não sabe o que é amor. Isso é forte. Esse homem, eu fiquei, aí meus olhos cheios de lágrimas dele também. Que a gente, assim, gente, é muito triste saber que o Estado foi negligente, o Estado foi um assassino. O Estado foi um assassino. E não é só esse moço, né? Há muitos outros. Então aí eu comecei a me apaixonar. E eu gosto muito dessa área criminal. Porque assim, a gente não vê, quem atua na área criminal, a gente não vê esse lado, tem que endurecer a pena. A gente sabe que o problema está muito lá atrás. Eu falo, e se eu tivesse nascido numa favela? E se eu tivesse nascido num aglomerado? Eu gosto de coisa boa, eu gosto de roupa boa, eu gosto de... Todo mundo gosta de sapato bom, eu gosto de maquiagem boa, né? A gente gosta também. E aí? Eu falei, eu me conheço? Eu falei isso, gente! Vou lá, Famoca! Então eu falei assim, gente, talvez eu me conheço, talvez eu estaria lá também. Para de hipocrisia, né? Não é, para de hipocrisia. A gente tem que... É essa empatia mesmo, a gente tem que se colocar... Hoje eu consegui, uma cliente minha, eu consegui uma liberdade dele, aí eu falei, mandei para ela agora, a juíza deu a liberdade. Ela tá assim, doutora, hoje é aniversário dele. Eu falei, não creio. E eu já conheço ela há muitos anos, trabalhei com ela, hoje é aniversário dele. Aí eu falei, nós temos que comemorar. Eu falei, nós temos que comemorar o aniversário dele, que não sei o que lá mais. Então assim, encheu de orgulho, gente. Aniversário assim, primário, antecedentes, violência doméstica, a gente sabe que, né? Mas teve coisas dentro do processo que a própria mulher dele não quis que ele ficasse preso, enfim. Mas, assim, a gente sabe que é muito cruel o presídio. É muito fácil apontar dedos, né? E lá dentro é muito cruel. Sim. Lá dentro é muito frio. E o Estado tá... Gente, E o Estado, ele está fabricando pessoas cruéis, sabe? Eu não acredito que é endurecendo as penas que a gente vai resolver a questão da segurança pública, não. E eles sabem disso, que não é endurecendo as penas. Não é uma... É muito fácil quando eu vejo assim, as pessoas assim, tem que morrer mesmo? Tem que fazer isso mesmo? E quando é o filho deles, ou alguém da família deles, não, mas ele é uma pessoa tão boa... Nossa, meu filho, não, meu primo, gente boa demais, doutor. Nossa, nunca fez mal a ninguém. Agora, você acha que tem que morrer? O doutor Rolim foi um dos nossos entrevistados, ele até levantou esse ponto, ele falou assim que qualquer ser humano, qualquer pessoa é capaz de matar. Né? Não é A ou B ou C, porque nasceu ali ou aqui. Qualquer pessoa, qualquer ser humano é capaz de matar. Então, é uma situação que tem que ser analisada por vários outros viés, vários outros olhares. Né? E eu tenho muito orgulho de ter passado. Eu fiz mutirões também no sistema prisional na época, em Minas Gerais. A gente saía fazer mutirões. Eu tenho muito orgulho de ter vivido isso. Não ter vivido
como outros advogados que eu vi, que só passavam, faziam. Não, eu vivi, eu quis conhecer como que foi, como que não foi, por que você fez isso. Até hoje eu falo com meus clientes, assim, gente, eu tenho que ser mais... Mas eu gosto, por que você fez isso? Mas eu não faço. Doutora, mas já fiz, eu sei, mas eu não faço da outra vez, não. Então, assim, a gente eu procuro conversar, né? Falando, olha, foi legal, não foi, sabe? Você é um rapaz saudável. Você tem 2 braços, tem 2 pernas, você pode arrumar um emprego. É difícil agora? Mas não é impossível, meu filho. Não é impossível. E assim, eu tenho muito orgulho de ter passado por isso tudo. Aí eu não me considerava uma pessoa com deficiência. Foi quando eu ainda estava na Nelson Gria, aí logo depois eu saí, o Luiz Cláudio, na época, me nomeou presidente da comissão. E eu não sabia nada direito da pessoa com deficiência. E eu falei assim, e o povo queria que ele me nomeasse porque eu era pessoa com deficiência, até então, tá, beleza, eu sou, mas tudo bem. O que é pessoa com deficiência? E de repente eu falei, gente, tem que estudar. Eu comecei a estudar. Falei, gente, eu sou uma pessoa com deficiência, gente, eu tenho esse direito, gente, eu tenho direito, eu tenho direito, mas nossa senhora. E eu falei, gente, que maravilha. E foi tão bom eu me reconhecer, eu acho que foi na época certa. Que foi na época que eu comecei que eu saí da faculdade, já tinha uma experiência de advocacia, e essa época eu comecei a conhecer esses direitos. Esse é o ponto. Ou um dos pontos. Qual ou quais são os principais direitos da pessoa com deficiência? Eu sei que são vários. Mas assim, quais aqueles que são, digamos assim, muito importantes? Eu acho que todos são também. Sim. Mas tem uns que eu acredito que são mais urgentes. Saúde, educação, atendimento prioritário. Mas eu acho que é principalmente acessibilidade. Você fala, qual é o direito mais importante? Acessibilidade. Porque se a gente não tiver acessibilidade, gente, a gente não consegue chegar à saúde, chegar à educação, chegar ao esporte. Tem uma menina aqui, a Marielle, aqui de Contagem, um dia ela fotografou ela fazendo exame na rua, porque não tinha acessibilidade no laboratório. Na rua, tirando sangue dela na rua. Então, assim, gente, se não tiver acessibilidade, se a gente não colocar isso na cabeça dos políticos, dos comandantes, né, dos diretores, a gente não vai conseguir, os demais direitos vão demorar, vão atrasar, porque a acessibilidade é o direito mais importante da pessoa com deficiência. É porque a acessibilidade não é só física. É isso que eu ia perguntar, porque quando fala de acessibilidade, a gente logo lembra, não tem uma rampa, não tem um elevador, mas o que seria de fato a acessibilidade? A acessibilidade hoje, pela Lei Brasileira de Inclusão, ela não é só física, ela é de comunicação, de arquitetônica, de informação, de acesso às tecnologias assistivas. Hoje, por exemplo, nós temos várias tecnologias assistivas. A minha cadeira de rodas motorizada é uma tecnologia assistiva. A minha cadeira manual, ela é leve, ela fica dentro do carro, é uma tecnologia assistiva. Os cegos hoje, eles podem usar uma bengala que tem um sinal. Eles emitem um sinal quando tiver algum obstáculo. É uma tecnologia assistiva. Os cegos hoje podem pegar o celular e ter toda a acessibilidade. Eles sabem quem está ligando, quem não está, ler o leitor de voz. O surdo hoje, a Libras, é fundamental. Em São Paulo, por exemplo, tem a central de Libras online. Onde o surdo estiver em São Paulo, ele acessa uma plataforma e ele tem acesso a um tradutor de Libras. Então, se ele for no médico 3 horas da manhã, o surdo, é só ele acessar o celular e o médico consegue fazer a comunicação. Perfeito. 24 horas por dia. É uma lei estadual, seria, né? É um projeto que tem lá, é um programa. Inclusive, quando eu saí de Minas, eles estavam... Mas é tão bom que eu vou... São projetos magníficos. Então, assim, nós temos muitas tecnologias assistivas. Então, a pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela também precisa entender uma placa. Então, tem que ter um acesso à informação para essa pessoa também. Porque hoje até as pessoas com deficiência intelectual também estão saindo das ruas, gente. Um cliente meu foi preso, deficiência intelectual. Ele não entende, ele estava no aglomerado, ele mora no aglomerado, um amigo dele falou, corre, ele correu, de repente pegou, porque o amigo dele assaltou uma pessoa. Aí
E assim, o advogado não falou nada, a defensoria também não. Quando eu entrei, já tinha transitado julgado. Ele foi preso. E aí eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, olha, aí ainda bem que a gente conhece, né, quem trabalha no sistema prisional. Eu falei, olha, faz o seguinte, quando você tiver com medo, você fala que você faz tratamento no CESAM, que eu sei que os presos, eles abraçam. E foi dito e feito. Aí, mas hoje ele faz tratamento no PAI, ele está em liberdade, né? E ele faz o tratamento no PAI PJ, que é um projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É magnífico o projeto. Muito bom. Doutora Ana Lúcia, Von Ehring, o primeiro livro que eu li na faculdade de Direito. E o livro que eu li chamava A Luta pelo Direito. Não sei se vocês leram esse livro na faculdade. Acredito que sim, que eu acho que era de introdução ao direito esse livro. E o Von Ehring diz que o direito ele não é aquela coisa bonitinha que está lá na prateleira que quando você precisa vai lá e pega e utiliza, né? Por isso, da luta pelo direito. Eu gostaria de saber qual é hoje o grande desafio em se tratando de direitos ainda para as pessoas que têm essa necessidade especial, seja física, de qualquer âmbito, digamos assim, né? Seja visual, diretamente física, ou até mesmo intelectual, não sei se é o termo correto, porque nós somos ainda muito leigos em se tratando, para você ter uma ideia, né? Nós somos advogados, lidamos com várias situações, e nós que lidamos com isso, ainda nós temos dificuldade. Imagina as pessoas que pouco estudaram ou que pouco têm contato com isso. Então essa eu gostaria muito que você respondesse para nós, esclarecesse para todos os nossos ouvintes, né, espectadores, telespectadores, qual que é hoje a grande luta pelo direito da pessoa com deficiência? Isso é isso que eu te falar. A nomenclatura é correta. Pessoa com deficiência. Você falou perfeito. Porque hoje, pela Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a nomenclatura desde 2008... A nomenclatura correta é pessoas com deficiência, porque nós queremos ser considerados pessoas com deficiência, sim. Nós não portamos uma deficiência, nós temos uma deficiência. Eu não porto minha perna, não deixo minha perna em casa, meu braço em casa, não. Eu tenho uma deficiência e eu sou uma pessoa. Antes da deficiência, tem uma pessoa. Então, você falou corretamente, pessoa com deficiência. E a luta é concretizar os direitos que tem na legislação. Essa é a nossa luta, porque ainda nós não temos a concretização desses direitos. É uma dificuldade enorme de entrar na agenda política os direitos da pessoa com deficiência. E eu falo muito que é importante fazer uma capacitação das associações de pessoas com deficiência para entender de política pública, porque nós elegemos. Nós temos uma senadora que é tetraplégica, tanto que ela vota com os olhos, é uma tecnologia assistiva lá no Senado. Nós temos deputados, nós temos vereadores com deficiência. Mas e aí? Por que nós não temos a concretização desses direitos? O que está faltando? Né? Essa agenda, a Mara Gabrilli, que é a senadora, ela faz um esforço tremendo, principalmente na questão da tecnologia assistiva, que, cara, é muito caro, né? Eu tô querendo comprar outra cadeira de rodas motorizada, mas é caro. No mínimo 20 mil reais. Mas o Estado não fomenta, não traz possibilidades e recursos para que tenha essa acessibilidade que precisa? O Estado, ele é obrigado, inclusive, ele disponibiliza a cadeira de rodas, mas demora. Para chegar na pessoa com deficiência, demora. E não, gente, não é só uma cadeira, porque aquela cadeira pode quebrar. Sim. Nós temos calçadas aqui que são horríveis, que não aguentam uma cadeira. Então, assim, pode quebrar. E aí, como é que é a pessoa com deficiência física? Então tem que ser no mínimo 2 cadeiras, gente. Para aquela pessoa, ela precisa trabalhar, ela precisa estudar, ela precisa ter a vida dela. Então, e uma só demora. Aí se você tem uma, não dá outra também não. Então, assim, por quê, né? Por que está faltando? Eu acho que está faltando isso. A gente, as associações, as pessoas com deficiência aprenderem essa política, como entrar na agenda. Como esses direitos, a concretização desses direitos entra na agenda, na política. Saber reivindicar, né? Os seus direitos, saber impor. Então, e qual que é a grande busca hoje em se tratando de direitos da pessoa com deficiência? Qual que é?
o que ainda não foi implementado, que vocês buscam? Acessibilidade. Porque a acessibilidade abarca tudo. Abarca a informação, a comunicação, a acessibilidade atitudinal, que é o respeito que a pessoa tem que ter para outra pessoa com deficiência, acessibilidade física, acessibilidade no transporte, acessibilidade nos aviões, acessibilidade para você sair de casa, para você trabalhar, você não tem. A pessoa com deficiência, para ela trabalhar, acessibilidade às cotas. As empresas insistem em não cumprir as cotas, falam que não tem pessoas com deficiências qualificadas, e temos pessoas com deficiências qualificadas. Eu mesma fui vítima disso. Eu falo mesmo que eu tenho raiva mesmo, que já fiz várias palestras para as empresas, e quando eu fui procurar emprego, o que eu ouvi foi um absurdo que eu ouvi. Quando eu fui procurar emprego em várias empresas, como é que você vai entrar aqui? Porque aqui não tem acessibilidade. Mas aqui a gente tem que fazer reunião em vários prédios. Mas aqui não sei o quê. É porque você anda de muleta. É porque você... É um obstáculos que eles colocam como se a culpa fosse nossa. Gente, e a culpa não é nossa. A responsabilidade é de todos. Então, assim, acessibilidade. Entender que as pessoas com deficiência têm que trabalhar. Aí as pessoas com deficiência conseguem entrar no mercado de trabalho. O chefe quer o quê? Pontualidade, né? Tem que todo mundo igual, tá? Nas suas diferenças tem que ter também o meio termo. Sim. Ótimo, tá, 8 horas todo mundo aqui. A pessoa com deficiência, ela tem que sair da sua casa, pegar um ônibus que não tem elevador, muitas vezes quando ela precisa. Às vezes nem funciona, né? Nem funciona, tem que esperar 3 ônibus. Fora as calçadas, até chegar no ponto de ônibus já é difícil. Aí chega atrasado, todo dia atrasado, chefe. Você chega, 8 horas, você chega aqui 10 horas. Então, assim, nem todo mundo entende, né? Nem todo mundo entende. Mas tem autismo? Não, autismo não põe autismo aqui não. É cego? Não, é cego total? Não, aqui cego total não pode não. Só se for monocular. Não, é surdo? Não, surdo também dá não. Só se for unilateral. Então, assim, tem esses preconceitos, essa falta de acessibilidade atitudinal que ainda impera. Por isso que eu fiquei no meu escritório, gente. Eu já saí chorando de empresas. Eu já saí chorando. A minha salvação, eu falo, foi a Caixa de Assistência dos Advogados, quando eu trabalhei lá. Que eu fui pedir emprego, porque eu não consegui empresa. Esse é um ponto também que eu gostaria de tratar, que nós falássemos aqui, a importância da OAB também nessa luta. E como eu sei que você foi presidente da comissão, não é isso? Fui. Foi lá em Minas Gerais, lá na seccional. Isso. Na seccional. Isso. E assim, como pessoa que esteve lá, eu gostaria que você falasse para nós como que é hoje a atuação da OAB, especificamente na luta pelos direitos da pessoa com deficiência, como que funciona hoje a questão das comissões dentro da OAB e o que precisa ainda ser melhorado. Então, hoje a OAB, as subseções, quase todas as subseções, eu acho, não são muitas, mas as mais importantes têm as comissões, são bem atuantes, muito atuantes, com pessoas com deficiência também. Eu participo de quase todos aí, eu ouço falar. Então, assim, a OAB, ela abriu um leque abriu para as subseções essa importância de ter a comissão da pessoa com deficiência, né? E eles participam, assim, de conferências, que hoje vai ter como em julho vai ter uma conferência nacional. Muitos vão para a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E são pessoas que até entram na justiça para conseguir uma ação. Até mesmo teve em Uberlândia um caso que o advogado cadeirante ele conseguiu embargar o prédio do Tribunal do Trabalho, porque não tinha acessibilidade. Foi uma loucura, ele foi perseguido na época, mas ele tinha um apoio da OAB. Então, assim, a OAB ela dá esse apoio. Hoje a OAB está muito mais forte. Né? A comissão da pessoa com deficiência está muito mais forte. Que tem um respaldo da OAB, né, gente? A OAB tem um respeito danado. A OAB tem muito respeito. Você tem. E hoje nós temos também o Plano Nacional dos Advogados e Advogados com Deficiência. Então, por exemplo, lá na Nelson Hungria, contar um detalhe. Na Nelson Hungria, eu fui lá esses dias, mas é tempo que eu não ia, né? Que eu saí em 2009.
Aí eu fui lá conversar com um cliente meu, e lá sempre teve como é que eu falo, gente? Um degrau muito alto. É um degrau só, muito alto. E eu não consigo subir escada, né? Eu falei, gente, quando eu olhei, até hoje esse degrau, naquela época, né, eu era mais jovem, né? O corpo não pesava tanto, então eu conseguia subir com dificuldade, mas eu conseguia. Aí eu falei, não, gente, até hoje, se não tirar esse degrau, não dá pra colocar uma rampinha aqui, não? Aí uma policial penal falou, doutora, isso aí é parlatório, é responsabilidade da OAB. Aí eu, é mesmo. Você falou coisa certa, é mesmo. É da OAB. Da OAB. Aí eu falei, você tá certíssima. Aí mandei um ofício pro Sérgio Leonardo e mandei um ofício pra OAB de Contagem também. Não recebi resposta ainda não. Estou procurando a resposta até agora. Recebi do presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários falando que ia ter. Mas não fui chamada até hoje para saber. Tô doida para voltar lá. Doutor Rogério Lisboa, tá aqui, ó. E para a OAB de Minas Gerais também mandei um ofício. E também não teve retorno? Não tive retorno. Doutor Sérgio Leonardo. Porque eu aleguei. Cadê a minha prerrogativa? Sim. Se tem um obstáculo ali, eu não tenho prerrogativas. Eu tô sem prerrogativas. Não está sendo atendido, né? Não estou sendo atendida. A minha prerrogativa está sendo ferida. Sim. O Plano Nacional dos Advogados e Advogadas com Deficiência. Aí falei com ele, que eu deixei bem claro que fizesse, que todos os parlatórios fosse uma norma da OAB de Minas Gerais, fosse com acessibilidade, incluir, inovar e avançar. Vamos avançar aí, vamos conseguir essa resposta em breve. Viu? E eu acredito, eu tenho certeza que muito em breve, principalmente depois desse episódio, você pode ter certeza. Com certeza. Você pode ter certeza que você vai receber uma resposta, a ligação aí, tanto do pessoal lá da seccional, né? Com certeza. Como aqui de Contagem. Inclusive, lá, para você ter uma ideia, a presidente da OAB de Ribeirão das Neves me chamou 2 vezes. Porque lá no Drummond, eles estão querendo fazer uma acessibilidade, vai ser modelo lá. Porque tem muitos presos com deficiência, está crescendo muito o número de presos com deficiência. Sim. E aí eles queriam ver como que faz acessibilidade até para o advogado, também para as pessoas presas, Sim. mas também para os advogados. Quando eu vou lá, eu faço fisioterapia, né? Eu brinco, hoje eu vou fazer fisioterapia, hoje eu vou lá para Drummond. Porque o negócio é assim, ó. Aí você vai subindo, até a perna fica, nossa, os músculos ficam assim, agora você trabalhou, né, minha filha? Agora você andou, né? Aí eu brinco, né? A gente tem que brincar com as coisas também, né? E aí eu fui lá 2 vezes, que a Valdilene, que é a presidente lá, me chamou. E eu falei assim, gente, cadê a OAB me chamar? Eu falei com ela, pode me chamar que eu venho aqui ter acessibilidade. Aí eles queriam, como é que eu faço aqui? Porque o advogado tem que entrar com o carro, tem que entrar com o carro, e o carro fica lá embaixo. Essa rampinha aqui, Maria. E a ladeirinha. Aí ela falou assim, não, é isso que a gente quer. Eu falei, não, estou à disposição, mas eu não sou engenheira. Né? Eu não sei, do grau, engenheiro, aí é engenheiro mesmo, que tem que entender da lei. Para implementar. Tem uma lei específica para implementar a acessibilidade. Aí eu falei com ela, falei de novo com a Valdilene, que você precisar de mim, porque é uma luta minha também. Eu quero que outros advogados com deficiência também possam comparecer. E eu sei que tem uma menina que ela tem, se eu não me engano, é que a doença é ela. Gente, olha só a importância de uma pessoa levantar uma bandeira. Eu cheguei lá no Ceresp Gameleiras, aí eu tinha que subir aquela rampa. Que já foi lá uma rampa bem... Verdade. Aí teve um agente penitenciário, falou assim, policial penal, desculpa. Sim. Falou assim, doutor, por que você não pede autorização para você entrar com o seu carro aqui? Aí eu, como assim? Não, porque tem uma menina aqui que ela também não pode andar muito não, e ela tem uma autorização. Aí eu falei assim, eu acho que eu conheço a menina, que eu sei que ela é criminalista. Eu esqueci o nome dela, desculpa. Aí eu liguei para a secretaria, conversei lá com o setor, né, de atendimento ao advogado. Ele falou, não tem, você vai me dar. Então eu posso entrar com o carro em qualquer presídio. Olha. Em qualquer presídio. Eu falei assim, nossa, que bacana que a Secretaria de Justiça fez isso. Arrebentou. Que arrebentou. Ela pensando nos advogados com deficiência. Acho que nem eles pensavam nisso, pensavam. Mas eu acho importante também essa fala, que também outros colegas que necessitam não saibam dessa possibilidade aí, ó. E quando eu encontrei com essa menina lá no Ceresp, eu agradeci ela. Eu falei assim, se não fosse por você, eu nem saberia. Que fantástico, né? Então, assim, a importância de uma e a luta
para poder abrir as portas para as outras também. E parabéns, assim, nós temos, parabéns. E aí tem muitos advogados com visão monocular, que eles não falam. Sim. Né? Com a audição monocular, unilateral, eles não falam com vergonha. Eu fico assim, não, gente, não bater vergonha, não. Nada a ver. Falei, nada a ver. Eu falei, mesmo. pelo amor de Deus. É um direito, né? Até para trabalhar melhor, para poder atender melhor o direito dos clientes, né? Isso, assim, não é só sobre a pessoa, mas sim sobre as pessoas que estão ali para serem atendidas, né? E a comissão da pessoa com deficiência da OAB, ela traz isso, ela começa a trazer esses advogados que estavam escondidos. Às vezes tem a carteira, mas não advogava. Tem vergonha, né, de não ser aceito. Porque, gente, eu vou te falar, eu sou assim, mas, pô, tem hora que o Luiz me olhando assim, bonitinha. Eu falei, não, eu sou maravilhosa. Bonitinha. Ah, gente, dá licença. Eu vou te falar, porque espaços como esse que nós estamos tendo aqui, né, ele deveria ser cada vez mais numerosos na nossa sociedade. Eu não estou falando só de um podcast, eu estou falando de programas de televisão, de programas de rádio, que possam debater ainda mais e dar mais espaço para que se fale da pessoa com deficiência. Por que eu falo isso? Porque ouvindo você falar, eu estou aqui chegando a uma conclusão, né? E parece meio óbvia, mas algumas pessoas não entendem dessa maneira, né? Pelo menos não agem assim, é que a pessoa com deficiência ela não precisa de ser vista com dó. Né? Ela tem que ser respeitada. E a nossa sociedade ainda não está preparada, não está educada, não está elevada a esse grau de educação para que, ao invés de te olhar com dó, tenha respeito por você, não tomando a vaga que é sua, que está lá, a faixa lá de pessoa para pessoa com deficiência. E a gente percebe que a todo tempo essas vagas são ocupadas por pessoas que não têm deficiência física, né? Principalmente, aí você falou também questão de juízes. O que adianta muitas vezes numa audiência querer te tratar dessa forma, mas não respeitar a sua prerrogativa como advogado, como advogada, sabe? Então, assim, eu acho realmente que a gente tem que colocar esse dedo na ferida, sim, para que as pessoas comecem a ter um pouco mais de respeito, porque vocês não precisam de dó. Vocês são pessoas como nós, né? Como você falou muito bem, que até um tempo atrás você não se via dessa maneira. Depois que você passou a ter essa, digamos, não sei se a palavra certa seria consciência, de que você é uma pessoa que é uma pessoa com deficiência, né? A partir do seu ingresso na OAB, né? Quando você tomou posse como presidente da comissão, né? Então eu acho que esse é um ponto para a gente chamar a atenção aqui. E é por isso, tipo assim, quando nós decidimos, né, eu já tinha comentado com você que eu queria você no podcast, depois a Maíra foi e te fez o convite, sabe? E o legal é que, assim, eu nunca vi a doutora de forma diferente. Jamais. Então, assim, e tanto é que quando nós te convidamos para vir, a minha pergunta foi quais as áreas que ela atua, porque a gente nós não estamos aqui para falar somente da pessoa com deficiência, já falamos aqui do direito criminal, da sua experiência lá na Nelson Hungria, porque é isso que a gente tem que tratar. Nós temos que tratar da humanidade das pessoas e não das limitações, porventura, que elas possam ter. Né? Não, e é isso, sabe outra coisa, gente? Nós também temos sonhos. Você estava falando aí, eu estava lembrando, o meu sonho era ser policial. Eu era uma menina, vocês me viram quando eu era criança. Espoleta, deve ser. Eu era boa, gente, com 10 anos de casa, com 10 anos de idade, eu fugi de casa. Gente, eu era terrível. Era terrível. A minha mãe um dia falou assim, Deus marcou pra eu não te perder. Minha mãe chegou a falar isso, porque eu ia te perder. Aí, ó. Então, assim, e eu tive um sonho. Eu queria ser policial. E eu lembro que quando eu tava no Nelson Hungria, o pessoal tá assim, Ani, o que você tá fazendo? Era no sábado à tarde. Eu falei, gente, eu vou viajar. Não, Ani, vai viajar não, porque a gente tá precisando de você pra ir lá na delegacia, porque uma mulher entrou aqui com droga, a gente tem que levar os agentes e levar um advogado aqui.
Eu falei, gente, não, e a gente pega aí, só, eu tô sem carro, vocês me pegarem aqui, beleza. Aí eu entrei no Cambudão, eu falei, liga essa sirene que hoje eu vou realizar meu sonho. Aí eu assim, não, eu não pode. Ah, pode. Liga essa sirene agora. Gente, realizei meu sonho. Então, as pessoas com deficiência têm sonhos para realizar. E se você tratar de modo diferente, de modo desigual, cadê os sonhos? Às vezes eu não realizei como policial, mas ali eu me realizei. Foi um seu momento. Então, assim, eu falei, ninguém vai me tirar esse momento. Se você não ligar essa sirene, nem vou. Eu sabia que eu posso fazer. Então, assim, foi a melhor. Eu falei, gente, e assim, eu falo da Nelson Hungria porque foi uma experiência danada na minha vida. Eu não seria quem eu sou sem trabalhar na Nelson Hungria. Muito bom. Eu tenho, assim, duas perguntas a partir desse nosso bate-papo. Quando você fala da dificuldade, da acessibilidade, da questão de conseguir a cadeira de roda, mas dessa demora, porventura, alguém que esteja nos assistindo e tenha essa dificuldade, qual que é o melhor caminho a se seguir? Fazer um pedido administrativo, ingressar na justiça? A gente fala assim, o melhor caminho, a gente sabe das dificuldades da burocracia, mas como especialista na área, qual que é o seu direcionamento para quem precisa? O direcionamento é entrar na unidade básica de saúde e pedir mesmo. Esse é o protocolo carro-chefe. Então, você tem que entrar na unidade básica de saúde, eles vão te avaliar, pedir a cadeira de rodas, aguardar a cadeira de rodas. Lógico, se você tiver com muita necessidade, você pode pedir um laudo, né? Fazer um laudo e até judicializar. Eu não sei se judicializar talvez será tão eficaz assim, porque o justiça também sabe que demora. Sim. O Estado vai falar, vai estar demorando tanto tempo, por isso, por aquilo outro. E a gente sabe que a justiça é aquele negócio. Às vezes a justiça dá, mas você não leva. Sim. Tem isso também. Então, assim, tá precisando realmente dessa cadeira de rodas, judicializa. Mas é que eu falo também, gente, uma pessoa, a gente sabe muito bem de direito, uma pessoa, eles uma pessoa tá pedindo, duas, tá pedindo, três, opa, peraí, já são três, não, 4 pessoas, 5 pessoas, o juiz já começa a mudar o entendimento deles, né? E eles hoje têm uma rede de proteção muito boa para as pessoas com deficiência. Temos associações que emprestam cadeira de rodas, né? Para as pessoas com deficiência procurar, se for o caso. Mas, gente, eu falo, se for muito urgente, se você tiver um bom laudo e muito urgente, necessitar mesmo dessa cadeira de rodas, judicializa. Okay. Não pense 2 vezes. Mas para você solicitar, o Estado disponibilizar, é isso. É você entrar na unidade básica de saúde, solicitar, vai ter uma avaliação, a cadeira de rodas. E a gente, né, também, as pessoas com deficiência, também obrigar os nossos governantes a ter uma política mais eficaz na questão da saúde. Né? Vai lá, você tem que ir lá. Cadê as emendas parlamentares? Não é? Faz emenda parlamentar aí, Todo parlamentar tem. Faz dá vazão aí à fila. Sabe? Tem emendas parlamentares, gente. Emendas parlamentares são milhões aí. É verdade. E tem, obviamente, uma destinação maior para a saúde, como todos nós sabemos, né? A maior destinação das emendas parlamentares é para a saúde. É o que eu falo, né, Maíra? É aquela questão que eu falei que a sociedade tem que conhecer a política pública. Por exemplo, na época de fazer o PPAG, eles não vão. As pessoas com deficiência não vão na Assembleia reivindicar. Eu falei, a minha palestra sempre fala, gente, tem que ter uma verba para acessibilidade. Sim. Se não tiver uma verba para acessibilidade, não vai ter. Não adianta pegar da saúde para acessibilidade, do esporte para acessibilidade. É uma verba para acessibilidade. E não vão, as pessoas com deficiência não vão na Assembleia, não reivindicam o recurso para isso. As pessoas com deficiência têm que aprender, porque a segurança vai, a educação vai, a assistência social então vai. Sim. Você quer aprender? Aprende com assistência social também. Eles vão reivindicar o recurso deles. Sim. Então a gente tem que aprender isso, sabe? A gente sabe que às vezes é muito difícil chegar lá, acessibilidade. Mas, gente, nós chegamos onde chegamos, foram pessoas lá atrás que, sem nenhuma acessibilidade, foram a Brasília reivindicar direitos na época da Constituição.
pessoas lá atrás sem nenhuma acessibilidade, pegaram as cadeiras, pegaram as bengalas, pegaram o que for, e vão todo mundo para Brasília sem acessibilidade mesmo, chegar lá em peso, deputado, nós queremos isso, queremos isso, nós somos pessoas com deficiência, queremos isso. Naquela época era pessoa portadora de deficiência, né? Aí eles foram e reivindicaram. Por que a gente não pode? Sim. Então, assim, não é só eleger, é você também, como pessoa, você ir lá também e falar, peraí, eu também aqui, eu quero para acessibilidade, a saúde, tem fila, tem tantas pessoas com autismo precisando com pessoas precisando de diagnóstico com autismo. Sim. E aí, cadê a verba? Muito bom, né? É verdade. E outro ponto também, que até o doutor Damião levantou, a questão que nós sabemos que tem a legislação, né, para que seja de fato efetuado o direito. A questão dos 2% no estacionamento destinado para as pessoas com deficiência. E a gente sabe que não é respeitado, né? A gente sabe também que existe aí uma multa, né, de natureza, se eu estiver errada, gravíssima, são 7 pontos. E aí, quando essas pessoas, né, com deficiência, se estiverem diante dessa situação, o que elas podem fazer? Chamar o órgão de trânsito. Chamar até mesmo dentro do shopping. É difícil eles entrarem no estacionamento privado? É muito difícil. Uhum. Agora eles estão começando a entrar. Gente, o que eu falo? No mais, filme, bota na rede social porque o negócio dá certo. Todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular, gente. Eu falo isso. Uhum. Filme, bota na rede social. Não tá dando certo, vai dar. Porque depois fala, a pessoa com deficiência é barraqueira. Não, gente. Não, a gente às vezes tem que ser barraqueiro mesmo, porque não dá pra aguentar essa vida sem barraco também, não, é? Verdade. Os outros tudo olhando pra nossa cara, achando que ali, como eu falo, é boazinha, não, sou maravilhosa. Boazinha não sou, não. Então, assim, eu falo isso, até me fala. Você não pode falar, posso, porque vocês não respeitam. Então, filme, então, já coloca na rede social, pronto, aí o negócio dá certo. Certo? Doutora Ana Lúcia, o direito previdenciário, né, concede um adicional de 25% para a pessoa que depende exclusivamente de outra, uma pessoa que tem que tem necessidade de ser ajudada, cuidador, né? De um cuidador, ele tem direito a 25% a mais do benefício que ele recebe, certo? Até aí? Aí eu não sou previdenciarista, não. Eu previdenciária, eu sou. Mas eu não sei se é invalidez, se é aposentadoria por invalidez, eu sei que é alguma aposentadoria. Já recebe aposentadoria por invalidez, é isso mesmo. E também existem algumas isenções para a pessoa adquirir um veículo, né, ótimo, de tal forma que facilite a acessibilidade. Né? Tirando a parte técnica, né, da questão, a minha pergunta é a seguinte: esses benefícios, eles são, assim, de fato fáceis para a pessoa consegui-los? Seja o adicional previdenciário para a pessoa que é aposentada por deficiência e que tem essa necessidade de um ajudador, ou para a busca dessas isenções, desses impostos para adquirir um veículo, por exemplo? Depende de caso a caso. Cada caso é um caso, né? A gente sabe que no direito é assim, né? Mas, no geral, eu sei que teve um momento de muita discussão desse adicional de 25%. Teve uma discussão forte sobre isso, mas judicializar. Não conseguiu, a gente sabe que o INSS também tem os seus entendimentos, né? Que muitas vezes tem que judicializar. O problema é judicializar hoje está demorando demais. Tá demorando muito. Muito, não é pouco não, é muito. É bom deixar claro. Quer dizer, a advogada mandou entrar na justiça. Não, gente, já demora, tá? Tá o caos. Fiquem ligados. E aí, a questão da isenção. Da isenção para compra de carros 0 km não é tão difícil assim, não. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho isenção. Hoje, todas as concessionárias, eles já têm uma... sabia que eu esqueci o nome. Como é que chama aquela pessoa que vai no cartório? Despachante. Já tem um despachante que já resolve isso tudo para eles. Então, porque gente, dá trabalho. A primeira vez você pede para morrer. A primeira vez a gente me mata, porque dá um trabalho da primeira vez. A primeira vez não tinha despachante. As concessionárias não tinham.
Então, meu pai teve que ir na Receita Federal, na Receita Estadual, e leva documento, e traz documento. E eu assino documento, e agora tem que ser médico do SUS. E tá uma briga com esse médico do SUS, porque às vezes não quer dar, e fica aquela confusão, sabe como é que é, né? Então, sei. Mas agora tem esse despachante. Então, eu falo, todas as pessoas me ligam, gente, vai na concessionária, escolhe o carro, você quer comprar? Vai comprar o carro? Vou. A concessionária já tem tudo. E ela já explica para você que já tem um vendedor só para isso lá. Específico para isso. Legal. Agora, tem as dificuldades, por exemplo, mas a justiça aí já vem dirimindo isso, que é quando não é o condutor. Por exemplo, hoje, recentemente, teve uma decisão de um outro estado, porque, por exemplo, a criança com autismo. Aí vai comprar o carro no nome da criança com autismo. Quando for vender, precisa de uma autorização judicial. E aí a decisão, se eu não me engano, foi de São Paulo. Foi a primeira decisão. Que o carro vai ficar no nome da mãe. Exatamente. O carro vai ficar no nome da mãe. E é isso que as mães queriam. Doutora, mas eu tenho que pedir autorização. Eu falei, tem, filho, infelizmente. Mas essa decisão saiu do Tribunal de Justiça de São Paulo. Que eles colocaram, a criança ela tem deficiência, mas no nome da mãe justamente para não ter toda essa burocracia. Para ela pedir. E isso é uma reivindicação dos pais, sabe? Porque tem crianças com deficiência. Eu mesmo já fiz uma pedido de autorização. Maria, eu falei, gente, mas é pai. É uma dificuldade ainda, né? É uma dificuldade. Mas nós temos aí essa decisão que foi emblemática aí no Brasil e vamos ver, né? E às vezes tem que judicializar mesmo. Agora, judicializar isso, né, gente? Tá tão moroso, né? E, às vezes não dá. Aquele pai, por exemplo, tem um filho com autismo, a gente sabe, não gosta de falar em níveis, não gosta disso, mas, a televisão. Autismo grave e também, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência física muito grave, que precisa urgente fazer tratamentos. Então, assim, gente, judicializar, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com isso, tem que ver que a pessoa necessita ali na hora. Né? E também parece que existe um avanço aí, eu também estava lendo essa decisão, né? Teve um grande avanço também na questão dos planos de saúde. Nossa, que para as crianças, né? Para as pessoas que foram, né, diagnosticadas com espectro autista. Você tem que me ajudar nisso, porque são termos muito técnicos, muito novos. Pessoa com transtorno do espectro autista. Isso. E porque se você viu, né, recentemente eles estavam cancelando, pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Eu faço fisioterapia numa clínica aqui de Contagem, ela tem mais de 1.000 pessoas, 1.000 crianças com autismo que eles atendem. Você imagina? Então, todo dia lá, aí eu encontro com pessoas que eu já conheço, com as mães. Nossa, o menino já tá... Conheci um menino pequeno, o menino tá enorme. Aí eu tô assim, nossa, o doutor, ele melhorou demais. Olha. Mas com tratamento... Gente, tratamento... Eu encontrei com uma menina, gente... Nossa, quando eu comecei, eu era assessora jurídica de uma associação de autismo aqui de Contagem, há muitos anos. Aí, a menina, era uma criança, a menina. E a mãe contou que ela era muito difícil, né? Toda hora levantava, não sei que não ficava parada, não parava quieta. Uma menina muito... tinha as suas características muito fortes do autismo. E aí, recentemente, fui no evento, enquanto, doutora, tudo bem, sua filha, ela tá fazendo letras na PUC. A menina, nossa, enorme, a coisa mais linda. Eu falei assim, não acredito, doutora. Eu pedi para ela, antes de formar, falei, faz o... como é que chama aquela? O Enem? Sim. Faz o Enem para você testar. Ela foi, passou segundo lugar. Que teste! Em letras na PUC. Arrebentou. Aí eu falei, gente, é tão bom quando você vê essas pessoas, você vê essas crianças, hoje jovens. Gente, o quanto que é importante a reabilitação, o tratamento para qualquer deficiência. Então, assim, trouxe essas possibilidades, né, que é do tratamento, daquela questão específica, porque as pessoas que foram diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, cada uma uma parte específica, né, como a doutora mesmo falou em outro momento, a questão auditiva, sensorial, psicológica. Então,
Então, dali precisa, assim, de um tratamento específico, inclusive que estava sendo, né, negado pelos planos de saúde. Ô, gente, e nós temos muitas pessoas adultas e idosas diagnosticadas também com autismo. Pois Muitas. Pois é. Agora eu fico imagina quanto que essas pessoas sofreram. Aí estão sendo diagnosticadas agora. Você viu aquela atriz, a Letícia Sabatella? Ela foi diagnosticada. É verdade. E muitos, eu tenho conhecimento de muitos, assim. Muitas pessoas adultas e idosos diagnosticados. Então, é bom, né? Porque sim, já sabe onde que precisa fazer o tratamento. Por que aconteceu aquilo na vida dele, às vezes, né? Porque fica isso um trauma. Às vezes pode dar um trauma muito grande. Sofrimento durante a vida toda aí, né? Que não houve tratamento adequado. Às vezes a pessoa foi até, né, achincalhada, sofreu preconceitos em alguma parte, né, da sua vida com uma questão muito pontual. E fica o trauma, né? Queridos, estamos chegando ao final, né? De mais um bate-papo jurídico. Eu gostaria de aproveitar mais uma vez e pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever lá. E hoje eu não posso deixar de falar, pessoal, né, da Conectar Pet, que eu não falei no episódio do Dr. Rolim, né? Senão a Conectar Pet vai nos abandonar. Não Isso pode. Não pode acontecer. Então, o nosso parceiro aí é Conectar Pet, né? Que consiste em um aplicativo que você adquire, né? Por meio de um QR Code, né? Isso. E você coloca aí no seu pet, né? A coleira, né? Na coleira do seu pet. E se porventura ele se perder ou coisa do tipo, a pessoa que encontrar vai escanear esse QR Code e lá tem todas as informações do dono, né? Telefone, endereço, e-mail, e aí a pessoa pode entrar em contato e vai ter o seu pet de volta. Claro, se for uma pessoa, né, com boas intenções. É interessante destacar que a Conectar Pet disponibiliza essa coleirinha, todo o aparato para possibilitar e facilitar a pessoa que contrata aí para tentar, né, evitar perder o cachorrinho, o gatinho e o seu pet. E você pode entrar em contato aí pelo Instagram, que é o @conectarpet_oficial, e também tem o site, que é o www.conectarpet.com.br. Eu amei. Né? Muito bom. Doutora Ana Lúcia, né? Por gentileza, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu já quero aproveitar para agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. E que bacana, que bate-papo agradável, né? Aprendi muito hoje, principalmente que não é pessoa portadora de deficiência, que ninguém deixa a deficiência em casa e vai para a rua, né? É pessoa com deficiência. E que são pessoas como nós, claro, né? E o que a sociedade precisa é aprender a respeitar e não ter dó, não ter peninha, não é isso, né? O que as pessoas com deficiência exigem é respeito, é você respeitar a vaga da pessoa com deficiência, a vaga no shopping, a vaga em qualquer estacionamento, é você entender que são pessoas que pagam impostos, assim como você, assim como eu, e precisam que os seus direitos sejam respeitados. Não é isso, doutora Maíra Nécio? Com certeza. O respeito, ele é nosso, né? Ninguém precisa nos dar, porque já é nosso. Então, que as pessoas tenham mais consciência e discernimento que somos pessoas todos iguais, né? Não existe diferenciação. É o que eu falo, a gente se completa, né? O ser humano esquece disso, o ser humano acha que é único. A gente se completa, vão lutar pelos direitos da pessoa com deficiência, outros pelo meio ambiente, outros pelos animais, outros pela rocha que está ali, outros estão lutando pelo peixe, para a dignidade do peixe. E a gente ali, a gente se complementa. É verdade. É isso que o ser humano tem que aprender. Nós não somos sozinhos, a gente se complementa. Justamente. É isso, gente. Obrigada. Fique à vontade, pode fazer suas considerações. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A pergunta de 1 milhão, Não, gente. não, é a pergunta, na verdade... Ela não vai escapar, não!
Não, peraí. Eu gosto de dinheiro, gente. Que é isso? Cadê a mala? Como existe uma, digamos assim, uma dificuldade ainda, digamos, política, penso, de ser mais efetivo, ou mais de políticas que sejam mais efetivas no bem-estar da pessoa com deficiência, você já chegou a pensar em algum momento ir para a área política, como alguma candidata a vereadora, ou até mesmo a prefeitura do município, para lutar pelo direito da pessoa com deficiência? Eu já tive convites. Olha. Convites. Eu já tive em 2014, 2015, por ali eu tive convites. Hoje Você chegou a pensar nessa possibilidade? Não, naquela época. Eu estou falando isso porque ao meu ver, isso aqui não a gente não tem nenhuma vinculação política, mas eu acho que, né, há essa necessidade de ter pessoas que tenham essa luta mais efetiva, né? A gente sabe, uma mulher tão autêntica, que sabe dos direitos, que é aguerrida, assim, maravilhosa, assim, e não tem medo, vai pra cima. Essa é você. Eu sou barraqueira. Mas às vezes precisa ser mais incisivo na luta, né? É isso mesmo. Sei, sabe? Aí me chamaram, mas já pensou nessa possibilidade? Já naquela época, mas eu vi Qual que época? Era 2014, 2015, mais ou menos. 2024. Eu não sei, eu acho que se eu fosse, eu teria que ter uma boa pessoa para me orientar. Fala, calma, tá? Uma boa pessoa. Eu acho que sozinha eu não conseguiria. Vou ser bem humilde aqui. Porque eu já sou. Eu acho que a partir de agora vão te procurar. Se uma pessoa. Eu espero que sim, porque nós precisamos de pessoas como você na política. Eu preciso de uma pessoa fazendo, não, calma. Não, entendeu? isso é fácil, tá fácil. E a outra pergunta que eu queria te fazer, o seu escritório, ele atua só no direito criminal? Não, direitos da pessoa com deficiência, direito criminal, direito previdenciário, direito civil e direito de execução penal também, que eu amo, né, gente? E qual que é o contato lá do seu escritório? Pode entrar em contato, pode passar meu celular. Pode, por favor. É 931 DDD, né? 99136 5607. 9136 5607. Eu acabei te atrapalhando. Repete, por favor. 31 DDD 99136 5607. Notaram aí, né? Muito bom. Maravilha. Então, estamos chegando ao final, né? Por favor, doutora Maíra, faça as considerações. Tão rápido, foi muito bom. Nossa, muito bom. Fique aqui o convite para retornar ao podcast, ao nosso Podlex. Foi muito bom tê-la aqui. Ressalto tudo o que falei anteriormente. Você é uma mulher muito maravilhosa, que tem uma luz própria, tem um brilho. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado, assim como você, tá? Que traz alegria por onde passa, não só na vida, né, mas também na política, para ocupar os espaços que já são nossos, né? Então, assim, estou muito honrada, fiquei muito honrada, eu e Damião, de você ter aceitado vir até o podcast, falar um pouco da sua experiência, né, da sua trajetória e trazer informação para as pessoas que também precisam. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada, estou à disposição. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueçam de inscrever no canal Podlex no YouTube. Assim, ative o sininho, compartilha com seus colegas. Nós também temos o canal de cortes Podlex Oficial, que tem vários outros cortes de vários colegas que estiveram aqui e também que trazem informação. Às vezes é alguma dúvida que vocês tenham, cidadãos, concurseiros, advogados. Não se esqueçam de se inscrever. E eu não utilizava essa fala há tanto tempo, então é isso. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.